Mas vamos trazer aqui, traz as imagens aí para mim, produção. Uma ultrapassagem perigosa causou acidente de trânsito de uma pessoa muito conhecida aqui, um policial militar reformado, né? Ele há muitos anos não estava na ativa, Paulo, porque na Constituição fala que todo militar, ao assumir um cargo eletivo, automaticamente ele passa para a reserva, né? Ele só para fazer um resumo aqui, o Nilson Teodoro Cândido, como era conhecido o Nilcim, dono do Comida de Boteco ali na Avenida Valeriano de Castro, em frente ao antigo posto Miguel, hoje posto ali da família do Cizenano, sempre sorridente. Nós ingressamos na Polícia Militar no mesmo dia, na mesma hora. Nós entramos, ingressamos, formamos, nós somos da terceira turma de soldado de 1992, aqui de Formosa, e o Nilson fazia parte da turma. Engraçado que tinha aula inaugural, né, Paulo? Aquele primeiro dia de aula, aí sentam dois alunos soldados ali, um entrevistar o outro para um falar do outro. Bacana. E o Nilson foi a quem eu entrevistei, a primeira pessoa eu conheci na Polícia Militar. Que aí você fala de você, ele fala para você, e aí um vai falar do outro. Aqui é o Paulo, aqui é o... O senhor não conhecia antes, não? Não conhecia o Nilson antes, mas ele foi do Exército, soldado do Exército, e aí ingressou, e nós criamos uma amizade ao longo desses 30 anos. Ele foi embora para São João da Aliança, trabalhar como policial militar, e lá ele fez um trabalho belíssimo, e ele foi vereador na cidade, ele estava muito bem nas pesquisas para ser o prefeito naquela época, mas ele respondeu um processo e teve os direitos suspensos políticos, foi secretário de saúde, e depois ele veio embora para Formosa, comprou aquela pizzaria ali na praça da prefeitura, aquele prédio ali do povo do Clarival de Miranda, ali da bacana. Família. E depois veio há muitos anos com a Comida de Boteco. Um cara extremamente sorridente, de bem com a vida. Eu gostava muito do Nilcim. E na tarde de ontem, era por volta das 3 horas da tarde, um grave acidente envolvendo um veículo Fiat Strada. Traz as imagens aí, as imagens do acidente tá aí. Tá na live. Pode ir colocando aí, produção. A estrada era dele? Dele, ele estava nesse veículo Fiat Strada, inclusive estava na cidade, onde várias pessoas viram ele ontem na cidade. Essa imagem é impressionante. E na GO 118, na região de Planaltina. Nossa senhora, essa GO ele estava indo para São João, ele tinha negócio lá em São João, ele mexia com uns tanques de peixe, com algumas sociedades de propriedade lá. E ele foi, e quem prestou informações à testemunha, Paulo, aí o local do acidente, foi uma pessoa que ele tentou ultrapassar, que estava dirigindo um veículo Cruzer, né? Ele tentou fazer essa ultrapassagem a esse veículo e no trajeto, no decorrer dessa ultrapassagem mal sucedida, ele percebeu que não dava tempo de concluir a ultrapassagem, porque vinha 2 caminhões em sentido contrário. E havia um caminhão, claro, um atrás do outro, e ele percebeu que não dava tempo de concluir a ultrapassagem ao veículo Cruzer, e aí ele jogou o veículo para o acostamento. Pela distância do local aí, eu analisando aqui o cenário, a dinâmica desse acidente, Otaviano e Paulo, a distância que esse veículo foi arremessado, onde foi o ponto de impacto e o ponto de repouso, que nós chamamos assim, aonde ele parou, é o ponto de repouso, dá mais de 50 metros, não dá, Otaviano, aí olhando aqui? É mais ou menos isso. É mais ou menos 50 metros. Então isso mostra que esse veículo essa capotou. Imagem aqui exatamente, mostra, mais ou menos dá isso. mais de 50 metros. Então mostra claramente, claro que nós estamos fazendo aqui uma avaliação, uma análise, né? Não uma análise científica, que aí é a perícia que vai avaliar a dinâmica desse acidente. Mas, de forma, com experiência nos atendimentos desse tipo de ocorrência, esse veículo, ele capotou por inúmeras vezes, Otaviano. Nossa. E se você perceber nessas imagens aí, ou muda a imagem aí para mim, produção, o corpo dele foi arremessado para fora do veículo, Paulo. Essa imagem não mostra, mas eu consegui. Ah lá, essa aí, ó. Olha só. Não são imagens fortíssimas, pode acessar aí tranquilamente, jamais a gente coberto, vai... né? A gente não vai colocar imagens fortíssimas aqui, até em respeito à família e à minha amizade que eu tinha com o Nilson Teodoro Cândido. Mas de acordo com o cenário desse acidente, Otaviano e Paulo, eu acho, a minha presunção é que ele não usava o cinto de segurança. Foi o que me veio à cabeça aqui. Por quê? Porque ele saiu para fora do veículo, né? E pela a dinâmica aí, ele não estava com uma velocidade considerável. Por quê? Porque primeiro ele teve que aumentar a velocidade do veículo para concluir a ultrapassagem. Quando não deu tempo, pode ser que ele tenha até desacelerado. Mas mesmo assim, o veículo, se ele tivesse controlado o veículo, não teria saído dessa distância da pista.
lamentável, muito triste esse acidente. Ontem a cidade toda comovida, porque todo mundo conhecia o Nilson Teodoro Cândido, como assim, eu sempre chamava, eu chegava lá, o pessoal chamava Nilson, né, Otaviano? Isso. Aí eu sempre chegava lá no bar dele para comer um fígado com jiló, que ele era bom para fazer, e eu fala Nilson Teodoro Cândido, porque era o nome dele, eu sempre chamava com o nome completo, porque a gente tinha uma amizade muito bonita. Agora, e a gente ficou triste, o Danilo, quero mandar um abraço aqui pro Danilo Jacinto, que é vizinho ali, mora ao lado, tinha um relacionamento muito bom com ele, foi ele que me deu a notícia, eu estava chegando na academia ontem, quando ele me deu essa notícia, eu não consegui nem praticar o meu esporte lá, porque eu fiquei muito triste com essa notícia. Olha as imagens aí, imagens tristes. Eu também acredito, Tenente Coronel, que ele deu um certo azar, porque é uma região plana, né? Então, eu acho que ele imaginou, eu vou tirar, vou socar aqui no meio eu também acredito que ele viu que não dava tempo, voltou para a pista, mas aí ele falou assim, eu vou jogar aqui na lavoura, porque isso aí é né? Paulo, uma assim, terra. Avaliando, claro que não sou nenhum técnico, nenhum perito, mas avaliando o carro, a forma que o carro parou. Eu acreditei, como ele está distante do veículo, ele estaria olha as imagens aí. Eu também acredito que se tivesse com cinto de segurança, talvez ele não tivesse porque capotamento é uma coisa que não é, muitas vezes não é tão fatal assim. Exatamente. Não, eu acredito que a possibilidade, dele ter sobrevivido utilizando o cinto era considerável, né? Olha o fato ali, a distância que ele está do veículo. Então, ele foi arremessado para fora do veículo. E geralmente, quando a pessoa é arremessada, o veículo passa sobre a pessoa, porque ele está capotando, né? E aí são fraturas múltiplas, a possibilidade mínima de sobreviver quando não se está usando. Mas isso é uma avaliação prematura nossa aqui. Muita gente aqui lamentando na live, externando o sentimento de pesares à família, a mãe dele, toda a família aqui, o irmão dele, eu conheço o irmão dele, muitas parentes muito grandes, o Dalmo, que é primo dele. Ontem o Dalmo lá da Senac estava muito abatido, muitas pessoas que frequentavam lá, pessoas rapaz, ele era parente do Dalmo? A mãe a mãe do Nilson é irmã do pai do Dalmo, né? Então são primos. Nossos mais sinceros sentimentos aí aos familiares. É verdade, nossos sentimentos a todos os familiares nesse triste acidente, que vitimou aí o Nilson Teodoro Cândido. Quantos anos? Ele estava com quantos 49 anos. Nossa, 49 anos. A gente tinha quase a mesma idade, porque eu ingressei na polícia aos 21 anos e ele ingressou aos 20 anos, né? Ele serviu o exército por 1 ano e pouco e aí saiu do exército e ingressou na Polícia Militar.